Eu queria nessa noite, meus queridos, dar sequência a um assunto que iniciamos semana passada, falando a respeito do poder de uma aliança. Amém? Pense comigo no poder de uma aliança, né? Você que é casado, você que pretende casar, saiba que uma aliança ela tem um poder tremendo e há uma responsabilidade muito grande sobre uma aliança. Semana passada a gente falou então a respeito da vida de Noé, que tinha uma aliança com Deus, que andava com Deus, um homem que era íntegro, que era temente a Deus. Falamos também de Abraão, que também viveu uma vida de obediência e uma aliança com Deus. E chegamos até Isaac e Moisés, falamos que Josué também tinha uma aliança com Deus. E hoje eu quero tocar sobre um assunto. Eu queria primeiramente ler um texto que está em Jeremias, capítulo 31, iniciando também no versículo 31. Você que tem Bíblia, você que não tem, pode acompanhar conosco aqui. Vou estar lendo na nova versão Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, se a sua não tiver assim, é porque eu estou numa versão diferente, mas o contexto e o texto eles vão ser o mesmo. Que bom que você está aqui. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Nós celebramos hoje a ceia. Hoje nós olhamos para trás, relembramos, olhamos para frente, esperamos a promessa, olhamos para nós, nos examinamos e olhamos ao redor e vimos que nós temos uma grande família. É tão importante nós entender isso, que hoje é um dia que nós precisamos pensar, quando vamos tomar a Santa Ceia, vamos renovar a nossa aliança, nós temos que olhar primeiramente para trás, da onde o Senhor nos tirou, olhar para frente, vendo o que Ele tem para cada um de nós, olhar para nós, nos examinar, fazer um autoexame da nossa vida, pensar como nós estamos, fazer um autoexame da nossa vida e renovar nossa aliança, olhar ao redor, ver que nós temos pessoas que nos amam, que nós também podemos amar essas pessoas. E eu quero, primeiro texto que eu gostaria que nós pudéssemos ler, então é Jeremias, capítulo 33, aliás, 31, versículo 31. Você já encontrou, amém? Já está comigo aí? Olha o que diz o profeta Jeremias, inspirado pelo Senhor. Ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. No monte lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Aleluia, olha que tremendo. O Senhor sempre Ele tem algo extraordinário para fazer na minha e na tua vida. E Ele quer sempre trazer a nós um entendimento que Ele quer viver um relacionamento, viver uma aliança com cada um de nós.
E aqui ele está dizendo que ele diz que vem dias que ele vai firmar uma nova aliança. E essa aliança ela já foi firmada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito tremendo que quando nós olhamos para trás, nós vimos um Deus que firmou uma aliança com o povo, carregou aquele povo, fez sinais, fez milagres, fez maravilhas para aquele povo, mas o povo estava sempre tentando murmurar, reclamar, falar mal daquilo que Deus estava fazendo. E é muito triste saber que a igreja do Senhor, o povo de Israel, a casa de Israel, ela fica, às vezes, reclamando daquilo que Deus está querendo fazer e também daquilo que Deus está fazendo. E é interessante que, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, eu vou ler primeiro o capítulo 8, depois nós vamos ler também o capítulo 9. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 6. Deus começa falando novamente por este escritor, e ele diz assim: porque aquela primeira aliança, aliás, o 6, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança. Olha só, Jesus, ele é excelente e muito mais, ele é mediador e superior dessa aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança e não deram atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então aqui Deus está trazendo para o nosso entendimento que era impossível nós viver uma aliança debaixo de uma lei, debaixo de um jugo, debaixo de algo que estaria muito difícil para nós se manter, e Ele queria dar algo muito melhor para nós, e muito mais fácil de nós viver. Ele não só queria dar uma aliança onde nós teríamos que ir lá levar animais, nós teríamos que ir lá fazer sacrifício, nós teríamos que ir lá sacrificar animais, nós teríamos que ir lá pagar por aquilo que também um homem não podia perdoar. Mas Deus diz que Ele ia fazer algo extraordinário, que Ele ia imprimir na nossa mente e no nosso coração, algo que estaria vivendo junto, dentro de nós, algo que nós vamos carregar, como ontem à noite ouvimos aqui na nossa vigília. Está dando um eco aqui no meu
microfone. Por favor, tentar baixar um pouquinho e ver se melhora. Então, creio que isso, nós precisamos entender que hoje nós vivemos debaixo do tempo da graça. Mas existe uma nova aliança que nós precisamos continuar obedecendo. E, aliás, muito mais importante, mais séria ainda. Porque houve um preço para essa aliança. Naquela época, o preço era um animal. Era um cordeiro, era um novilho, era animais. Eram coisas. Mas essa nova aliança, houve um derramamento de sangue diferente. O nosso Senhor foi entregue, o Pai entregou o Filho por nós. E através do sangue do Filho, Ele nos deu a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, porque nós vamos tomar ceia, e a ceia é um memorial que nós precisamos fazer, e ele tem um significado muito importante, um símbolo muito importante, daquilo que Cristo fez por nós. E quando a gente para ver isso, ainda aqui, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 15, a gente pode ver algo muito tremendo, até o 21, Hebreus 9, versículo 15, diz o seguinte: por isso mesmo ele, o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, olha só, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Veja que toda a aliança, né, e se a gente for olhar hoje um contexto maior, todo tipo de pactos, ele geralmente tem sangue. Se você for na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, tudo envolve sacrifício, sangue, derramamento, morte de animais. Continuam ainda vivendo aquele jugo que Jesus já pagou por nós. E Jesus, ele traz para nós uma compreensão bem grande disso, e Paulo ainda aumenta isso na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, e eu gostaria que nós andássemos um pouco nesse texto, porque geralmente a gente não consegue, às vezes, falar a respeito da ceia, de muitas coisas, porque às vezes até o nosso tempo é pequeno, e dar até um ensino maior, mas no último mês, o Du deu um ensino muito tremendo sobre a ceia, e eu creio que, não sei se foi o Du, foi o Cris, foi o Du, né? E foi muito legal a gente pensar que a nova aliança, ela tem os seus, como que eu vou dizer, uma aliança, ela tem as suas cláusulas.
é um contrato. Mas essa aliança que Jesus fez foi algo que nós jamais teremos condições de pagar. Por isso que Deus diz que Ele quis escrever isso na nossa mente e imprimir no nosso coração, para que isso fique muito vivo e que nós não esqueçamos que nem hoje vamos tomar a Santa Ceia. É o momento de nós relembrar o que Deus fez, o que nós estamos vivendo. E eu queria ir para esse texto, né, de 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo, eu quero começar no versículo 17. Já falei uma vez sobre isso, mas é importante que a gente esteja sempre renovando nossa mente, o ensino da palavra, renovando aquilo que Deus diz para nós. Porque quando Jesus, em Lucas, no capítulo 22, ele, no versículo 20, Jesus começa falando, quando ele faz a ceia, desde o versículo 14 do capítulo 20, né? Veja que no dia ou na noite em que ele ia ser traído, né? Pense na situação, é na noite que você vai ser traído por a sua família. Os discípulos eram a família de Jesus, e diz que na noite que Jesus ia ser traído, ele pegou o pão e repartiu. E depois ele diz, no versículo 22, 20, ele diz: do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Jesus já estava sinalizando o que ia acontecer. Mas ele não deixou de partir o pão, não deixou de servir a mesa, não deixou de servir toda a sua equipe, sabendo que ele ia ser traído, que a noite era a última noite dele, junto com a sua família, e que um dos seus irmãos ia entregar ele para ele ser morto. Olha aí o coração de servo. E Paulo traz essa compreensão para nós em 1 Coríntios, né, capítulo 11, que eu falei, versículo 17. Paulo começa dizendo algumas coisas importantes, ele diz: mas nisso que eu prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para pior. Olha só. As reuniões que eles faziam eram umas reuniões que elas não eram muito boas. Esperava-se o quê? Aquele contexto dessa época, tinha os ricos e tinha o povo menor, de menos posse. E esperavam aqueles de menos posse que os ricos trouxessem uma carne melhor, pães melhores, um vinho melhor, mais carne, e fizesse aquele banquete. Mas estava acontecendo algo errado. Os ricos, os que tinham mais, eles estavam vindo e comendo primeiro o que eles tinham, em vez de esperar por todos e repartirem com todos. E Paulo começa dando esse assunto para eles, dizendo que eles estavam se reunindo não para melhor, mas para pior. E aí ele diz o porquê. Ele diz: porque antes de tudo eu estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Note que, onde é que vai aparecer os reprovados? No meio da comunhão. Porque os aprovados e os reprovados, eles vão estar juntos. Mas a maneira que eu me comporto no meio da minha família, eu posso ser reprovado pela minha família. Poxa, por que você está agindo assim?
Qual é a tua agindo dessa maneira? Então aqui, Paulo está dizendo que é natural que exista isso na igreja. Pessoas que não querem comer junto, pessoas que não têm desejo de uma boa comunhão, não têm desejo de um bom relacionamento, não participam, não querem relembrar, não querem estar junto pensando, não querem estar junto celebrando, não querem estar junto se examinando. E Paulo diz: isso é normal. Isso é para que os reprovados fique mais claro quem são eles. E aí ele diz: quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja do Senhor e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, eu não posso elogiá-los. Então, interessante, sabe, queridos, que às vezes nós precisamos parar para ver como que nós estamos inseridos no corpo. Porque o corpo de Cristo, a igreja, somos nós. Nós formamos essa grande família e nós precisamos viver um grande relacionamento. E eu costumo dizer, e costumo também até orar quando oro pela minha família, né, pequena em casa. Eu e a minha esposa estendo a oração para minhas filhas e os meus genros. E depois eu estendo a minha oração para a minha família maior, que é a igreja. Porque nós somos uma família. Mas é interessante que às vezes nós não nos vimos como uma família, não nos respeitamos como uma família, não valorizamos os nossos irmãos como uma verdadeira família. Porque há partidos entre nós. E aqui Paulo nos dá essa instrução que nós precisamos olhar e pensar: não, estou com fome, vou comer em casa antes um pouco para chegar lá. E a hora que pôr a mesa, a hora que a mesa estiver posta, que tiver tudo arrumado e que for chamado à comunhão, eu possa me sentar e não nem comer demais. Porque até podemos parafrasear isso, às vezes a gente ir num evento ou numa festa, convidado, e às vezes chega mais pessoas do que a comida. É importante que a gente saiba se comportar num local assim. E saiba que o nosso prato não é o único. E que nós não somos o único daquela festa. E que talvez tenha alguém com mais fome que você. E que talvez até nem tenha na sua casa. E que eu e você precisamos promover isso. Precisamos, como servos, servir com a nossa parte. E às vezes nós queremos inverter. Não, eu comendo bem está bom. Eu quero ser o primeiro da fila. Sabe? Nós precisamos fazer isso, como Paulo diz. Será que vocês não têm casa onde comer? Como todos nós temos, nós precisamos aprender a viver uma vida equilibrada. Porque o Evangelho é o equilíbrio. O Evangelho é a ordem. Não tem como eu ser de Cristo e viver uma vida totalmente desequilibrada, ou para lá ou para cá. O Evangelho é centro. E eu e você precisamos ser pessoas centradas. E a partir disso, Paulo traz o seu ensino muito importante. Do versículo 23 em diante, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse-lhes: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha que interessante, porque quando a gente encontra aqui esse momento, que é o momento do sacrifício, se poderíamos dizer, né? Ele fala que é para nós parar e pensar e olhar. Ele diz no versículo 26, porque todas as vezes, né, que comem este pão e bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é interessante que esse sacrifício, ele foi dado de graça. Para nós participar, para nós ter essa vida, nós recebemos, foi uma graça. Paulo, ele fala que no versículo 24, ele diz, e tendo dado graças, ele partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Olha só, o corpo de Jesus, ele foi dado por nós. Ele foi distribuído por nós. Então, quando nós pegamos esse elemento, esse pão, ele tem, hoje a gente entende e vê que muitas igrejas dizem algumas coisas que nós não concordamos, que o pão, ele se transforma no corpo de Cristo. Não. O pão, ele é um elemento simbólico que simboliza o corpo. Ele não substitui o corpo de Cristo. Ele não se torna o corpo. Ele é um símbolo. E aí, Paulo diz que Jesus fez isso, dando para nós um acesso para que eu e você viva, né? Jesus foi entregue pelo Pai. Seria, parafraseando, um pai que tem um filho, entregar o seu filho por alguém. Eu tenho filhos, tenho 3. Já imagina, ou já imaginou você que é pai ou mãe, ter que entregar um dos seus filhos por outros? Pessoas que você nunca viu, por pessoas que você talvez nunca vai conhecer. O pai fez isso. O pai tinha noção do que ia acontecer, que ele ia nos alcançar, que ele ia te alcançar. E isso é fé. Por isso que a Santa Ceia é um ato de fé. Não adianta nós vir aqui tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. E é importante que no nosso domingo aqui, da Santa Ceia, vocês podem ver que tem algumas crianças aqui correndo, porque nós não temos as nossas salas, nós temos as igrejas das crianças ali atrás. Mas no dia da Santa Ceia, nós queremos que os filhos estejam aqui com o pai. Por quê? Porque a Santa Ceia, ele era uma festa onde toda a família comia. Então, como é que eu vou ensinar o filho? Onde que a Bíblia diz que nós ensinamos os nossos filhos? Principalmente na mesa, comendo. E até é importante que você, pai, que tem filho pequeno, você saiba ensinar ele, ensine o seu filho o que representa a ceia. Faça ceia em casa com a sua família. Você pode, você é o sacerdote. E é interessante porque as crianças, muitas delas não sabem ainda, elas não têm o entendimento, mas você que é pai pode trazer o entendimento para ele em casa, até aqui mesmo, durante o momento da ceia, porque as crianças comiam no passado a Santa Ceia, elas sentavam na mesa, elas comiam junto com toda a família, e nós não queremos aqui discutir se criança deve ou não tomar Santa Ceia, porque um adulto,
que não entendeu o Evangelho, é mais difícil ele entender o Evangelho que uma criança. E às vezes um adulto pode tomar Santa Ceia e uma criança não pode tomar. Ou a igreja impede. E nós que estamos aqui como igreja, nós não podemos impedir as crianças de tomar Santa Ceia. Nós não podemos impedir você de tomar Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é uma ação de graça que foi dada. E o que Deus pede é que eu e você, que nós nos examinamos. Aí a criança, às vezes, ela não vai saber se examinar. Outra coisa, a criança também, ela é uma criança. Uma criança, ela não tem pecado, se nós pudéssemos analisar e ficar pensando. E um adulto? Ele tem ou não? Nós também não podemos analisar e julgar. Por isso que na nossa Santa Ceia aqui, nós servimos a mesa. Você estando aqui, você tem que fazer um autoexame. Porque para participar da Santa Ceia existe um padrão. Você precisa ser batizado, ter uma aliança com Deus. Você precisa ser membro até numa igreja onde você participa para você tomar a Santa Ceia. Tudo isso são requisitos de uma aliança. Mas não é o pastor que vai decidir isso. E eu não tenho essa permissão. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz que nós não podemos ser juiz. Paulo também diz que se nós estiver olhando para as pessoas e julgando, nós estamos fazendo o papel de juiz. Então, às vezes você toma a Santa Ceia, tem uma aliança com Cristo, já é batizado, é dizimista, mas às vezes você toma uma aliança, toma uma Santa Ceia, sem prestar atenção certo na aliança que você tem. Como que eu estou comigo? Como que eu estou com Deus? Como que eu estou com os meus irmãos? Eu não tenho diferença com algum irmão? Tem algum irmão que eu converso? Ou que eu não converso? Tem algum irmão que congrega aqui no meu espaço que eu não gosto? Tudo isso vai te impedir de tomar Santa Ceia. Tem muitas coisas que poderiam impedir de você tomar Santa Ceia. Mas quando Deus fala para nós que aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, ele será réu do corpo e do sangue, versículo 27, do Senhor, ele diz o seguinte: que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Porque o exame também não é para te afastar. Você se examinar não é para que você pare e não tome a Santa Ceia. O exame é para que você veja, poxa, eu posso tomar Santa Ceia. Eu estou me acertando com Deus, eu já estou em aliança com Deus, eu amo Jesus, eu honro a Jesus, eu vivo uma vida correta, eu não ando de qualquer maneira, eu não sou um mau testemunho na sociedade, eu não sou um mau testemunho na minha casa, eu não sou um mau testemunho no colégio. São tudo coisas que poderiam impedir você de tomar Santa Ceia. Mas o importante é que quando eu entendo aqui do versículo 26, que diz que porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então eu tenho que sempre olhar para isso. Eu tenho que sempre tomar a Santa Ceia sabendo como que eu estou. Eu preciso relembrar da onde Ele me tirou. Eu preciso relembrar para onde Ele está querendo me levar. Eu preciso me examinar a mim mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Então eu preciso olhar para trás quando eu vou tomar Santa Ceia. Eu preciso ver o que foi que Jesus fez por mim, ter a gratidão, sabe? Ter o temor
e eu preciso olhar para frente e me alegrar com aquilo que está me esperando, com a esperança da minha salvação, e eu preciso me examinar. Eu preciso ver, puxa, como que eu estou? Eu estou bem na minha casa? Eu estou bem com a minha esposa? Eu estou bem com os meus filhos? Eu estou bem com os meus irmãos? Eu estou bem com a minha liderança? Eu estou obedecendo a minha liderança? Tudo são coisas que eu preciso olhar. Eu tenho que olhar em redor. Poxa, lá está meu irmão que eu amo, está lá aquele outro que eu amo mais ainda. E eu tenho que ter um coração alegre. Eu tenho que estar sem nada me acusando. Diz a Bíblia que o meu coração não pode me acusar. Então, essa é a eficácia, né? E sabe, queridos, isso é uma informação muito importante que você e eu precisamos ter. Saber discernir o corpo e saber ensinar os nossos filhos. Porque nós batizamos aqui a partir de 8 anos. Tem criança que chora para se batizar, pede para mim para se batizar, para a pastora, para a nossa equipe. E eu não tenho como dizer que não. A aliança é dela. E é lindo, porque Jesus deixa vir as minhas crianças. Às vezes você está com 60 anos que nem eu, e você é uma criança de coração, você ama de coração, você perdoa de todo o coração, você não tem nada contra os teus irmãos, você não tem nada contra os teus familiares, você não tem nada contra os outros, você está pronto. Se você não se batizou ainda, você pode. Se você não fez uma aliança ainda com a tua igreja, com Jesus, com a tua liderança, é a hora de você fazer. É muito importante. Agora, esse fim de semana que vem, nós vamos ter a festa das multiplicações dos nossos GC. Nós vamos ter batismo. Se você que está aqui ainda não se batizou, você pode procurar a nossa equipe. Sábado vai ter um curso de pré-batismo. Você tem que fazer um curso de pré-batismo para você se batizar. Você que já entendeu a fé, já entendeu o que Jesus fez por ti, quer fazer uma aliança com Ele, você pode. Aliás, você deve fazer essa aliança. Mas veja que a primeira coisa que nós precisamos entender é que o maior sacrifício do mundo, ele foi dado de graça. A segunda coisa que foi, é que Jesus foi entregue pelo Pai, por nós. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, entregou o Filho. E a terceira coisa é a eficácia, né, da obra, da redenção, da entrega, que Jesus diz, está consumado. Hoje, queridos, nós temos esse livre acesso. Você tem o livre acesso para o Pai. E no versículo 29, ele continua falando e ele diz, no mesmo capítulo 11, agora o versículo 29, ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha que interessante. Eu preciso entender como que eu vou tomar a Santa Ceia. Eu preciso me examinar. Sabe? Mas esse exame, queridos, ele tem que cair na nossa mente de uma forma que ele não é para que você escape da Santa Ceia, para que você saia fora da Santa Ceia. Não, eu não vou tomar Santa Ceia. Não. Esse exame é para que você chegue para perto. É para que você relembre de onde que Ele te tirou. É para que você reconheça o que Ele fez. Para que você tenha noção da obra que o Pai fez dando o Filho por você. É isso que vai te trazer um entendimento que você precisa tomar com temor. Você precisa tomar com entendimento. Porque se eu tomo sem me examinar, eu posso estar trazendo juízo para cima de mim.
E a Bíblia diz que há nesse momento que existe, no versículo 30, 30 ele diz, e é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. E ele diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja que Paulo está dizendo que nós precisamos dessa disciplina, precisamos que nós reconheça que estamos sendo disciplinados, que nós reconheça esse erro e pare, para nós não ser julgado como um pagão, vivendo na igreja, achando que porque vamos na igreja, nós somos salvos. Não é a Santa Ceia que te salva, não é a tua aliança só que te salva, é uma obediência total àquilo que Ele fez. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso reconhecer que eu tenho uma aliança com Deus, e que essa aliança, ela me dá, sabe, algumas obrigações, sabe, ela me dá muitas obrigações, mas ela também me traz uma aliança, ela me traz proteção, uma aliança ela traz cuidado na nossa vida, uma aliança, ela precisa ser vivida com temor, uma aliança ela precisa ser vivida com honra. Sabe, queridos, eu olho às vezes para isso e eu fico pensando, quantas pessoas querem viver um evangelho de qualquer jeito? O evangelho ele tem um alto padrão. O evangelho ele não é uma coisa simples. Às vezes nós achamos, eu vou na igreja de vez em quando, eu sou ali daquela igreja do mato ali, o pastor é aquele baixinho lá, eu nem lembro o nome dele. Mas se você tem uma aliança com Jesus, é isso que importa. Você precisa ter uma aliança com Jesus. Eu e você precisamos viver uma vida de obediência a Jesus. Não adianta nós achar que nós vamos viver de qualquer maneira e isso vai transformar a nossa vida. Haverá um dia que esse Jesus, que foi elevado às alturas, que Ele subiu, e que Ele está sentado à destra do Pai, a Bíblia diz que Ele mesmo virá, e Ele mesmo vai buscar a sua igreja, e esse Jesus, Ele quer encontrar uma igreja pronta, preparada,